Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, mas também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Introdução à Estratégia. E para isso, já está aqui ao meu lado no estúdio o professor Mário César Barreto Moraes. O professor Mário é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É mestre em Gerência de Engenharia pela Universidade Federal e doutor em Engenharia de Produção também pela UFSC. Atualmente é o vice-presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, a ANGRAD, além de ser o diretor-geral do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, da ESAG, da Universidade do Estado, o DESC. O professor Mário também é consultor ad hoc do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, consultor ad hoc e membro de comitês do Ministério da Educação, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, além de ser professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Tem experiência na área de administração, com ênfase em estratégia e em ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: administração, educação para adultos, ensino em cursos de graduação, além de emitir pareceres na área de educação superior. Professor Mário César, seja bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo em mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje para tratar de um assunto que, de fato, é encantador, é um assunto que desafia os pesquisadores e que tem tanto para contribuir com a empresa, com a indústria e com o setor público brasileiro, que é a questão da estratégia. Embora nós venhamos a falar apenas de uma forma mais objetiva e até um pouco sintética da estratégia, um momento mais introdutório, eu acredito que a oportunidade é sempre muito rica para estar discutindo e pensando esse assunto. Muito bem, professor. Como normalmente a gente faz nesses programas, antes de começarmos a conversar com o nosso convidado, a gente acompanha uma reportagem que ilustra e anima um pouco mais esta nossa conversa. Confira aí. Todos os dias, antes de sair de casa, você observa pela janela e, de acordo com o tempo, escolhe a roupa que vai vestir, certo? Quando você tem esse tipo de comportamento, está fazendo algo que também acontece e é muito importante para as empresas: a criação de uma estratégia. O objetivo de qualquer estratégia é atingir o sucesso. No caso de quem escolhe uma roupa para sair, o objetivo é não passar frio, ou não passar calor, ou não tomar chuva. Nas empresas também é assim. Antes de mais nada, é preciso saber qual o objetivo da empresa, para só então começar a pensar qual a melhor maneira de alcançá-lo. Ao definir a estratégia, algumas palavras são essenciais: mudança, competitividade, desempenho, posicionamento, missão, objetivo, resultados, integração e adequação. Uma estratégia que tem essas qualidades é o caminho certo para o sucesso e para a sua empresa não tomar chuva. Já estamos de volta agora para conversar aqui com o professor Mário César Barreto Moraes sobre a introdução à estratégia. O professor vai para nos auxiliar nessa conversa, professor, o senhor vai utilizar alguns slides aí também. Por onde é que a gente começa a conversar sobre estratégia? Qual é o primeiro passo? Como é que a gente estuda a introdução a ela? De fato, existe algumas interpretações curiosas a respeito da estratégia. Uma das coisas que me chama muito a atenção, inclusive nas aulas de mestrado, por exemplo, recentemente eu tive um aluno no mestrado que, ao terminar a disciplina de estratégia, ele fez uma manifestação dizendo que ele ficou muito entusiasmado em estudar estratégia e conhecer um pouco de estratégia organizacional,
porque na graduação ele tinha aprendido apenas o planejamento estratégico. E na cabeça dele, a estratégia se resumia ao planejamento estratégico. E hoje ainda a gente se percebe ou se ressente muito dessa questão de que muitos alunos ou estudantes de administração, ou mesmo em outras áreas, e até mesmo muita gente de empresa, entende que a estratégia tem uma identidade única com o planejamento estratégico. Isso, de fato, não é verdade. Nós temos muitos conceitos de estratégia, nós temos discussões a respeito de estratégia muito profundas por autores nacionais, mas, sobretudo, internacionais. E se nós pegarmos apenas um livro para citar, o Safari de Estratégia, do Mintzberg e Ostrand, ele trabalha 10 escolas de estratégia. Uma dessas escolas se chama planejamento estratégico. Então, a estratégia é algo muito mais amplo. De fato, a estratégia está na vida das pessoas. Na realidade, você, eu, todos somos, de algum modo, estrategistas. Um exemplo, você vai sair de casa, o cenário que você observa do lado de fora é sol, você se prepara para enfrentar um dia quente. Ao se preparar para enfrentar um dia quente e vestindo a roupa adequada para aquele dia, você adotou uma estratégia para enfrentar um cenário ou uma situação. Então, essa estratégia, para alguns autores, é o caminho, para outros autores são os objetivos, para outros autores é posicionamento, para outros autores é um truque, para outros autores é planejamento. Então, mas nunca só o planejamento. O planejamento é uma estratégia. Vamos começar dando uma olhadinha nos slides aí que o professor Mário trouxe para nos orientar um pouquinho nesta conversa. Vamos ver o primeiro aí. Então, esse primeiro slide, nós procuramos, de uma forma muito simplista, retratar um conceito de estratégia. Esse conceito de estratégia é aquele que diz o seguinte, que a estratégia é essencialmente derivada da intersecção de dois conjuntos. Um conjunto composto pelos recursos internos e outro pelos recursos externos. Dependendo dos recursos internos que eu tenho disponíveis e os recursos externos com os quais eu posso contar, dentro de um ambiente ou de um mercado, a estratégia vai ser a intersecção desses conjuntos. O quanto que eu posso aproveitar dos meus recursos internos e dos meus recursos externos. Para se ter uma ideia, existe um conceito de estratégia que é a estratégia baseada em recursos. Aqui nós estamos traduzindo de uma forma bem simples um conceito de estratégia, de modo gráfico. Exatamente, a representação gráfica desse conceito. Exatamente. E essa, se o senhor me permite intervir nessa representação, quanto mais ela se aproxima ou quanto maior é a intersecção, tão mais eficiente vai ser essa estratégia? Vamos colocar de uma outra forma. Não há, de fato, uma correlação direta de sucesso ou insucesso em função da amplitude da intersecção dos recursos internos ou externos. Vou melhorar a explicação com um exemplo. O senhor deseja comprar um carro. Para comprar esse carro, você tem um conjunto de recursos disponíveis seus, que é, por exemplo, um carro usado, que você quer usar na troca desse carro. E você tem a possibilidade de um conjunto de recursos externos, que pode ser tomar emprestado com alguém, contrair um empréstimo em banco, obter um crédito de quem está vendendo o carro, enfim, existem diversos recursos externos que você pode contar. Não existe um único recurso externo. E também não existe um único recurso interno. Você pode, por exemplo, vender a sua casa para comprar um carro. Ou pode usar o seu carro na troca daquele carro. E aí a estratégia que vai ser delimitada vai ser em função de o quanto de recurso interno eu quero utilizar e o quanto de recurso externo eu vou usar para fazer essa troca. Na vida das empresas é a mesma coisa. Com que pessoal eu tenho ou com que capital eu tenho disponível para enfrentar uma dada situação. O que eu consigo no mercado, o que eu consigo em bancos para alcançar aquele objetivo.
E a estratégia para alcançar esse objetivo vai ser em função desses recursos que eu tenho disponíveis internos com os recursos externos disponíveis. Não necessariamente a intersecção é maior ou menor, mas, digamos assim, se a gente pudesse fazer uma análise meramente funcional, a sua análise está perfeita. Quer dizer, quanto maior a intersecção, maior a probabilidade. Claro de que há certeza. outras variáveis e outros fatores que vão interferir, que, portanto, não invalidam, mas atenuam, digamos assim, essa. Com certeza, essa até análise. porque o ambiente e os stakeholders exercem uma pressão muito grande sobre aqueles dois conjuntos. Vamos ver mais um ali? E afinal, o que é estratégia, então, professor? Pois é, aqui tem duas letrinhas que definem estratégia. De fato, a palavra estratégia ela surge do grego. Ela vem de um termo chamado stratégos. O termo stratégos, a palavra stratégos do grego significa a arte do general. Então, a maioria dos livros de estratégia começa com este conceito, com o termo stratégos, a arte do general. Entendia-se que a estratégia estava sempre com quem comanda as tropas, com o topo da cadeia de comando. No entanto, hoje se aceita um conceito de estratégia bem simples, como naquele slide, 2 letras, TD, tomada de decisão. Estratégia é essencialmente tomada de decisão. Então, a estratégia será mais ou menos correta, quanto mais ou menos correta for a minha decisão. E, evidentemente, essa decisão ela está tanto no topo da pirâmide organizacional, quanto na base, na média gerência, enfim, todos têm uma estratégia para alguma coisa dentro da organização. Não obstante, ainda se entenda que a estratégia caiba ao topo da pirâmide organizacional. Porque, de todo modo, seja qual for a organização, a estratégia tem que ser conhecida, reconhecida e assimilada por todos os atores envolvidos nesse processo, ou os desdobramentos dessa estratégia. Essencialmente, sim, né? Mas costuma-se dizer que a estratégia, no específico, é efeito chuveiro. Ela tem que molhar em cima para contaminar a base. Veja, eu não consigo, por exemplo, estruturar ou montar um planejamento estratégico de uma empresa se a alta gestão dessa empresa não quiser que tenha o planejamento estratégico. No entanto, o planejamento estratégico estará fadado ou terá grande possibilidade de não dar certo ou de redundar num fracasso ou num insucesso, caso todos não estejam comprometidos. Perfeito. Mais um slidezinho para nos orientar aqui, vamos ver o próximo. Então, e afinal, por que as empresas erram, então? Então, essa é outra questão, né? Se existe estratégia, se a estratégia foi bem concebida, ou seja, se a decisão foi bem tomada, por que as empresas erram? Bom, aí é uma questão muito curiosa. Ela nos remete à impossibilidade de analisar a estratégia com uma mera relação cartesiana, ou com uma relação de causa e efeito direto. Não é porque eu decidi assim que vai ocorrer daquele jeito. O índice de previsibilidade numa estratégia, ele é potencialmente maior quanto maior eu estiver estimando as múltiplas alternativas. O problema é que quando se toma decisão ou quando se estabelece uma estratégia, se leva em conta um grande conjunto de variáveis, mas sempre, ou muitas das vezes, as variáveis que são favoráveis à organização ou à situação. Normalmente ninguém gosta de trabalhar com cenário negativo, todo mundo gosta de trabalhar com um cenário positivo. E aí talvez seja uma grande falha da estratégia, ou seja um grande risco para a definição da estratégia. Então, alguns exemplos. Uma situação que pode determinar o sucesso ou insucesso da estratégia é o fator tempo. Talvez hoje não seja o melhor momento para eu investir, por exemplo, em dólar. Essa é uma ótica. Porque o dólar está baixo, não é um bom momento. Mas talvez este seja um excelente momento, porque o governo terá que alterar a política cambial, porque o dólar está desfavorável às exportações. Então, é possível que algumas empresas ou algumas pessoas que investam em dólar hoje tenham sucesso e outras não tenham. Por quê? Porque depende de um fator externo. Então,
essa relação de causa e efeito ela nunca é direta. Se eu comprar uma ação hoje, daqui a 10 anos, essa ação vai estar valendo 20 vezes mais. Isso não ocorre. Né? Então, eu tenho que ter a prospecção e o desenho de todos os cenários. E aí, quando se fala, por exemplo, na estratégia do design ou na estratégia do posicionamento, que são 2 tipos de estratégia, se utiliza algo que também é muito utilizado no planejamento estratégico, que se chama matriz SWOT, onde se analisa todos os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades em relação a uma dada estratégia que está se pretendendo destruir. Muito eu vi em empresas contratar a definição do planejamento estratégico com alguém de fora da organização. Em princípio, parece meio um contrassenso, já que a estratégia está no topo da organização, por que o planejamento deveria ser estruturado por alguém de fora? Essa é uma questão que dentro da consultoria tem funcionado muito. Hoje, por exemplo, no âmbito do planejamento estratégico, o Balance Scorecard é um tipo de planejamento estratégico praticado por empresas via consultoria. Uma das vantagens da consultoria é exatamente esse olhar externo da empresa. E essa vivência externa da empresa que vai trazer elementos que contribuam para essa estratégia. Então, o erro ou o acerto não são inerentes a uma relação teleológica. Eles dependem muito de um conjunto de variáveis. Se fossem de uma relação causa e efeito pura e simples, quem lesse o livro do Warren Buffett, por exemplo, Como Eu Fiquei Bilionário, também ficaria bilionário. Também ficaria bilionário. Se a receita fosse simples. A receita fosse simples, né? Mas as variáveis são diferentes. As condições de um período e de outro período vão mudar. Exatamente. Enfim, então, na verdade, a estratégia é um caminho, para tomar emprestado uma das definições que o senhor trouxe agora há pouco, no início da nossa conversa, mas um percurso que, como já ouvi de vários especialistas nessa área, não é um trilho de trem, mas uma trilha que vai seguir, subir, descer, enfim, é sujeito a uma série de outras interferências. E uma dessas interferências é o tempo. A outra, uma grande interferência, ou uma grande influência sobre a estratégia é o governo. Né? Vamos, hipoteticamente, trabalhar um caso que ocorreu no Brasil. Num dado momento, muitas empresas investiram na exportação e veio a crise mundial. Aqueles que estavam preparados para o mercado interno voltaram e conseguiram compensar. Tiveram mais sucesso do que aqueles que se focaram exclusivamente na exportação. E a estratégia estava errada? Não, talvez a estratégia estruturada estava certa. O resultado dela é que não foi positivo. Foi complicado. Vamos acompanhar mais um, professor? Pois não. Bom, aí 3 perguntas que certamente deixam sem sono muitos dos nossos empreendedores, gestores, administradores, né? Então, veja, até a metáfora que o senhor usou, do trilho do trem, ela coloca aí. Então, qual é a estratégia a adotar? Quer dizer, existe uma certeza na escolha da estratégia? O que eu tenho que levar em consideração na hora de decidir? Do ponto de vista, se a gente utilizar a metáfora do trilho, o trilho, ele revela uma estratégia também. Existem empresas que seguem outras empresas. Quer dizer, conforme a empresa vai, a minha estratégia é seguir a tendência daquelas empresas. Mesmo no mercado hoje, nós podemos dizer assim, se eu pensasse, ou pedisse para você pensar uma empresa, uma marca empreendedora, uma marca de alta tecnologia empreendedora, vamos dizer assim, na área de imagem e som, quem que você pensaria? Bom, alguns diriam assim, a Sony, ou a Apple, ou Google, enfim. Se nós observarmos essas empresas, pegar o caso da Sony, a Sony, ela desenvolve um padrão elevadíssimo de tecnologia e tem uma estratégia de atuação no mercado muito clara, ela é muito inovadora. Se eu pegar a Apple talvez seja muito mais inovadora do que a Sony e trabalhe no mercado de uma forma prospectora muito forte. Aliás, a estratégia prospectiva é um tipo de estratégia. Se nós pegarmos na linha da Sony,
nós vamos observar que existem outras empresas que esperam haver o sucesso das empresas de ponta para depois lançar seus produtos, para tentar pegar um nicho daquele mercado, uma sobra daquele mercado. Então, a estratégia seguidora, a estratégia imitativa, também é um tipo de estratégia. Agora, existe uma bula, uma fórmula de sucesso? Não, uma é receita, muito complicado. Essa receita complicado. não existe. Agora, como que eu posso adotar essa estratégia? Uma das grandes recomendações, ela vem até no slide seguinte, que é do Porter. O Porter faz uma colocação bem interessante. Ele diz o seguinte, que não importa o tipo de empresa, se ela é grande, pequena, se ela é nacional, transnacional, internacional, multinacional, local, regional, se ela atua no mercado segmentado ou não. Na realidade, independentemente do tipo de empresa, sempre, uma empresa, quando busca uma estratégia, ela tem por foco um desempenho que ela deseja alcançar. Então, esse desempenho que a empresa deseja alcançar, ele pode ser o lucro, ele pode ser um aumento de participação no mercado, ele pode ser um aumento da base de clientes, ele pode ser um aumento da rede de relacionamento. Enfim, há sempre um desempenho que se deseja alcançar. Este desempenho que deseja alcançar é usado como referencial para a estratégia ser seguida. Então, se nós voltarmos naquele slide anterior, das perguntas feitas, nós vamos observar o seguinte, que o trilho do trem é uma estratégia. A outra estratégia é seguir, como a placa mostra ali, diversos caminhos, ou à esquerda, ou à direita, enfim. E a outra é pensar de um modo diferente. Tem um caso muito interessante de estratégia na área de comunicação que ocorreu há muitos anos atrás em São Paulo. Havia uma disputa ocorrendo em São Paulo para o governo de São Paulo. Nesse governo, os dois candidatos que então disputavam eram Franco Montoro, que havia sido governador de São Paulo, de um lado, e do outro lado havia Orestes Quercia, um prefeito de uma cidade, aspas, do interior de São Paulo, que tentava pela primeira vez ser prefeito de São Paulo. Nessa época, uma empresa de bebidas, a Seagrams, estava divulgando um produto no mercado que era o Drury's. E o Drury's era um whisky que precisa de uma boa estratégia de mercado para convencer você a tomar o Drury's. De qualquer forma, essa empresa contratou um menino, era um menino loiro, pequeno, que aparecia com uma camiseta branca e um fundo branco. E esse menino aparecia chorando, e a câmera focando o menino chorando, e o menino chorava e ao fundo vinha uma voz. O meu pai bebe muito, e isso me deixa muito triste, tal. E a voz continuava. Mas agora, meu pai reavaliou seus procedimentos, ele já não bebe tanto, e hoje ele só bebe, e à medida que ia mudando o tom do que se expressava, a expressão do menino ia mudando, ele deixava de chorar e começava a sorrir. E até que no final ele diz assim, agora meu pai bebe muito comedidamente, porque ele fez uma opção, ele bebe Drury's. Essa propaganda ela poderia ter duas alternativas, quer dizer, reforçar a marca Drury's, ou então, ele bebe pouco porque Drury's é muito ruim, então aí ele passou a beber menos. Mas de fato não, esse menino acabou sendo alçado a uma projeção nacional. Ele apareceu em diversas propagandas, e ele era, naquela época, o queridinho do Brasil, digamos assim. Esse menino hoje deve estar com perto dos 40 anos. 40 anos. Bem, o Franco Montoro, a equipe do Franco Montoro, pega esse menino e coloca na propaganda. E aí ele aparece fazendo o seguinte, ei, você está lembrado de mim? Eu sou aquele menino da propaganda, todo mundo conhecia. Olha,
o meu pai vai votar no Franco Montoro. Peça para o seu pai também votar no Franco Montoro. E aquilo era bombardeado. Resultado, o Franco Montoro tinha em torno de 56%, 60% das intenções de voto em São Paulo. O Orestes Quercia tinha menos de 3% das intenções. E faltava ainda uns 3 ou 4 meses para a eleição. E aquilo, Franco Montoro disparado e tal. Um belo dia, a equipe de propaganda do Orestes Quercia revê exatamente a estratégia de campanha e, estrategicamente, eles resolvem usar a mesma coisa que o inimigo, Montoro, digamos assim, estava usando. Só que eles fizeram o contraponto. A estratégia, muitas vezes, está nesse contraponto. Eles contrataram uma menina loira, muito parecida com aquele menino, e aí a menina aparecia na televisão e dizia assim: ei, você não me conhece. Eu sou irmã daquele menino. Olha, o papai vai votar no outro candidato, mas a mamãe, a titia, a vovó e todos os nossos vizinhos vão votar no Orestes Quercia. Peça para eles também votarem no Orestes Quercia. Deixe o papai votar no outro candidato. E, por incrível que pareça, reverteu. Quem ganhou a eleição foi o Orestes Quercia. Então, a estratégia, na verdade, foi aplicar o mesmo remédio em outra dose. Ou de forma que a diferença entre o remédio e o veneno, Exatamente. às vezes, está na dose que se aplica. Exatamente. E na área de comunicação é muito intensa essa briga de estratégia. Pois é, eu peguei exatamente esse exemplo por causa da sua área. É verdade, a gente observa, e sobretudo em períodos como esse, né, de eleições, ou nas estratégias de mercado para convencimento. A gente acompanha assim, e até com base no que o senhor colocou agora numa estratégia do trem, né? Eu acompanhei como consumidor de uma série de produtos, uma série de estratégias de comunicação e publicidade que se referem a, por exemplo, embalagens retrô de determinados produtos. Me lembro que uma certa época houve o kit da cerveja em lata, que recuperava os rótulos mais antigos, mais recentemente foi o leite condensado. Então, quer dizer, isso demonstra que, de fato, as empresas seguem um pouco o resultado do que as outras estão fazendo, por exemplo, como estratégia de comunicação e divulgação. Também há uma questão de tendência que também se estuda dentro desse contexto de estratégia, né? Vamos dar uma olhadinha para frente ali nos slides do professor Mário? O que temos no próximo? Aí, Sun Tzu que eu trouxe o Sun Tzu que, antes de se viajar pelo mundo da estratégia, ou discutir, esse é o grande referencial da estratégia. Ele é anterior, por exemplo, a von Clausewitz, que é citado muito nos estudos de estratégia, que foi um general prussiano que trabalhou a estratégia militar. Mas uma coisa interessante em Sun Tzu é, digamos assim, década de 70, quando há uma exploração a uns túmulos de imperadores chineses, alguns arqueólogos ingleses, haviam identificado o papiros de um general chinês chamado Sun Tzu. Esses papiros eram orientações para montar um exército. Qual seria a estratégia de um exército vencedor? Esse trabalho que foi desenvolvido por Sun Tzu, ele data aproximadamente 400 a.C. Então, naquela época já se falava em estratégia. Ele virou um livro que no século XX é livro-chave nas academias militares, mas é praticamente lido em todos os cursos de administração, que se chama A Arte da Guerra. Na Arte da Guerra, o Sun Tzu dá o segredo da estratégia, que no slide seguinte dá para ver bem. O slide seguinte mostra uma releitura do que Sun Tzu coloca. Então ele diz o seguinte: se conheceres bem o inimigo, estarás apto a vencer algumas batalhas. Ou seja, se conheceres bem o teu concorrente, estarás apto a vencer algumas vezes no mercado. Se conheceres bem ao inimigo e ao campo de batalha, vencerás muitas batalhas. Ou seja, se conheceres bem o teu concorrente e o teu mercado, tens grandes batalhas a serem vencidas e provavelmente as vencerás. Agora, para ganhar a guerra, tens que conhecer o inimigo, o campo de batalha e o próprio exército. Ou seja, eu tenho que conhecer o concorrente, o mercado e conhecer
a minha própria empresa. O grande problema da estratégia talvez esteja exatamente nessa sabedoria milenar de Sun Tzu. Conhece-se muito bem o mercado, faz-se diversas pesquisas de mercado. Muitas vezes conhece-se bem o concorrente, mas não se conhece a si mesmo, não se conhece a realidade da sua empresa, a capacidade que a sua empresa tem de atuar naquele mercado. E aí a estratégia não dá certo. Ou você dimensiona uma determinada estratégia sem levar em conta as limitações do teu exército, do teu negócio. Você não consegue alcançar porque não estava preparado internamente para agir dentro daquela Com estratégia. certeza, ou a própria motivação desse Ou a exército. motivação. O exército não está motivado para aquela guerra, para aquela batalha. E aí eu venço, ou simplesmente participo. Existe essa conotação da estratégia é muito forte. E isso tem a ver com o foco que eu quero dar na estratégia. Vamos seguir mais um pouquinho para a gente dar mais uma conferida em algumas dos conceitos, enfim. Bom, então... Aí tem essa, vamos dizer assim, esse marco agora, né? A partir daí, estratégia e desempenho organizacional. Onde é que elas se relacionam? Pois é, eu antecipei no slide a máxima de Michael Porter, né? Sim. De que, independentemente da estratégia que uma empresa monte, essa estratégia sempre está voltada para o desempenho. Então, o desempenho é o foco. O slide seguinte deixa um pouco mais clara essa situação. Então, veja bem, o desempenho organizacional acaba sempre sendo a grande meta. E aí as empresas adotam alguns parâmetros ou indicadores para aferir esse desempenho. E com esses parâmetros, dimensionar melhor a estratégia. Então, quais são esses parâmetros? Por exemplo, os 4 E's em cima, que são eficiência, eficácia, efetividade e encantamento, que conceitualmente têm sentidos diferentes, eles revelam parâmetros estratégicos de uma organização, mas, sobretudo, parâmetros de avaliação do desempenho dessa organização. Então, por exemplo, você tem um grupo de trabalho e você diz, olha, esse meu grupo é muito eficiente. Quando eu falo que um determinado grupo é eficiente, eu posso estar trabalhando a noção de que esse grupo ele faz bem feito o que tem que ser feito. Agora, a pergunta seguinte é, ele alcança o resultado que seria eficácia? Então, muitas vezes, na minha estratégia, eu estou fazendo uma análise do grupo sob a ótica da produtividade desse grupo. Mas até que ponto essa produtividade se traduz em resultado? A outra questão, os outros 2 E's, que são o encantamento e a efetividade, também tem conceitos diferentes. A efetividade ela tem a ver com uma noção de responsiveness, quer dizer, é o que transcende a responsabilidade da empresa, além do próprio cliente. Na realidade, a ideia de responsiveness é o seguinte: vamos pegar uma empresa, por exemplo, que seja dita de qualidade total, porque o japonês ele coloca bem essa noção do responsiveness. A ideia da qualidade total, ela às vezes é meio complexa. Tem uma qualidade parcial, por acaso, mas não, a ideia da qualidade total ela tem o seguinte sentido. Para os japoneses, uma empresa ela pode ter qualidade, o produto dessa empresa pode ter qualidade. Essa empresa ela pode ter qualidade nas suas ações com o mercado, nas suas relações com o consumidor, ela pode ter muita qualidade na sua atuação com outros parceiros, ela pode ser ética, enfim, ela pode ser uma empresa de qualidade. Mas a qualidade total, ela só terá na perspectiva japonesa se todos aqueles que dependem e aqueles que não dependem da empresa, mas por ela são afetados, estão satisfeitos com aquela empresa. Então, por exemplo, uma empresa que fornece energia elétrica, ela pode fornecer uma energia elétrica de excelente qualidade, mas supondo que ela seja uma termoelétrica, ela usa a queima do carvão, e a queima desse carvão ela está causando doença pulmonar em alguns moradores cujas casas não têm energia elétrica. Eles não são clientes da empresa. Mas o ato desta empresa não ter a consciência e a responsabilidade para com aqueles que indiretamente dependem dela para viver, não porque trabalham para ela ou porque fornecem para ela, mas porque usam o mesmo ar que ela usa, ela não teria qualidade total.
Então, do ponto de vista de estratégia, não basta mais a qualidade. A qualidade não é suficiente. Eu teria que buscar essa qualidade total. E a efetividade está associada a isso. Qual é a minha empresa, do ponto de vista de desempenho? Ela é eficiente, ela faz tudo o que tem que fazer bem feito. Ela alcança resultado, ela é eficaz. Agora, essa eficácia, essa eficiência se traduzem numa responsabilidade que ela tem para com aqueles que direta e indiretamente dependem da empresa. Aí ela tem efetividade. Teria efetividade. E o último ponto seria, o último esse seria o encantamento, que é um conceito de um inglês chamado Westley, que diz o seguinte: em mercados muito concorridos e em mercados pouco procurados, não é suficiente ser ou ter qualidade. Muito menos é suficiente satisfazer o cliente. Satisfazer o cliente está no âmbito, muitas vezes, da eficácia, ou até mesmo da eficiência. Mais do que satisfazer o cliente, é preciso surpreender o cliente. E aí é que entra o encantamento. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui de Florianópolis, já que nós estamos falando dentro da área de administração. Nós temos, na Grande Florianópolis, em torno de 14 cursos de administração, ou seja, instituições com bandeiras diferentes ministrando curso de administração. Todos os cursos são, guardadas algumas variações muito pontuais, são iguais, porque existe uma legislação que os regula. Não podem ser diferentes, muito diferentes uns dos outros. O que torna um curso mais atrativo às pessoas do que o outro dentro de um dado mercado? Essa é uma questão que teria que ser feita. Então, não basta ser um curso eficiente, porque todos têm computadores, todos têm professores e todos têm sala de aula. Não basta esse curso trazer um resultado financeiro para o dono dessa escola. Agora, até que ponto esse curso está interagindo e respondendo socialmente com a comunidade que ele está, que seria a efetividade? E mais do que isso, onde que esse curso surpreende os alunos? Mesmo se nós considerarmos os dois únicos cursos públicos, na verdade nós temos 3 cursos públicos de administração na Grande Florianópolis. Um é o curso aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, de administração. O outro curso público gratuito na Grande Florianópolis é o da Faculdade da Palhoça, que é uma faculdade municipal gratuita e que tem o curso de administração, que é dirigido até por uma ex-aluna minha, muito eficiente e muito eficaz, que é a professora Mariá. E temos o da ESAG, curso da ESAG. O que faria um aluno escolher um desses 3 cursos? Que parâmetros o leva a escolher um desses 3 cursos? Nós sabemos que mesmo quando não está em voga a questão financeira, esses 3 cursos têm apelos mercadológicos diferentes. E a estratégia deles se relacionarem com o mercado é diferente. É diferente. E isso vai imprimir, se a gente voltar no estágio, a uma característica que acaba sendo traduzida, voltar ao slide, perdão, que é a gestão, que é a intersecção entre esses parâmetros e os indicadores de desempenho que vão nortear a estratégia. Então, veja que nós temos 4 indicadores de desempenho que também podem ser considerados parâmetros de avaliação da organização: a produtividade, a lucratividade, a competitividade e a qualidade. E deles, você tem um parâmetro maior ou uma definição maior da estratégia. Então, por exemplo, se eu falasse da produtividade, uma gestão voltada para a produtividade, existem empresas que trabalham numa estratégia única e exclusiva de chão de fábrica. Avaliam só a produtividade e trabalham só focada na produtividade. Um exemplo, um call center. Call center trabalha focado em produtividade. Os call centers no Brasil e fora do Brasil chegam a ter mais do que 25 indicadores de desempenho de produtividade dentro dele, sobre cada posição de trabalho. Então, é o tempo todo calculado, ou a estratégia em cima da produtividade. Quantas ligações fez, quantas ligações atendeu, quantos consumidores ligaram, é tudo quantificado nesse sentido. E você pode escolher o call center. Não há call center
que não utilize uma estratégia de produtividade. Existem empresas que utilizam estratégias de produtividade linkadas com outras. Por exemplo, Correios. Na área fim do Correio, que é sustentada pela base de carteiros, ali há indicadores de produtividade. Número de correspondências entregues, tempo de correspondência entregue, posta restante, enfim, há diversos indicadores de produtividade. Então, a estratégia da produtividade é um tipo de estratégia usada, ou que pode ser definida. Não deve ser a única, mas é uma. A lucratividade é um outro indicador estratégico, que seria o segundo ponto, cuja gestão é focada na lucratividade. Na realidade, a lucratividade ela acaba se confundindo com o próprio desempenho organizacional, porque nas empresas com fins lucrativos, o foco na lucratividade ou no resultado operacional da empresa passa a ser fundamental. E há empresas cuja estratégia é única e exclusiva em cima da lucratividade. Então, um exemplo disso são empresas que trabalham com EBITDA, com IVA, acompanhado o tempo todo. Medem e mensuram diariamente os resultados operacionais da empresa, sobretudo os resultados financeiros dela. A competitividade ela está associada a uma estratégia de posicionamento. Há empresas que trabalham com competitividade. Então, aí tem uma coisa interessante com relação à competitividade. Se eu perguntasse, por exemplo, qual é a empresa mais competitiva? Vamos pegar um setor, relógio. Swatch ou Rolex? Veja, não é uma pergunta fácil de responder. Não. Né? Por quê? Porque eu trabalho em segmentos diferentes. Embora eu esteja comparando o relógio, eles têm um diferencial entre eles. Tem um livro muito interessante, que vale a pena conhecer, que se chama Vendendo Sonhos. O livro Vendendo Sonhos, ele foi escrito por Longuinotti Buitoni, que foi presidente da Ferrari nos Estados Unidos. E o Longuinotti Buitoni coloca essa questão da competitividade como estratégia de uma forma muito perspicaz. O que ele diz? Ele diz que quando ele chegou nos Estados Unidos, a Ferrari, que era vendida nos Estados Unidos, ela era muito comparada, ela tinha um mercado muito pequeno, ela era pouco competitiva no mercado americano. E ela era comparada com dois carros, essencialmente. Com o Camaro, que era um carro da Ford, e com o Mustang, que também era da Ford. E havia sempre uma comparação entre a Ferrari e o Mustang, Ferrari e Mustang e tal. E ele percebeu que a estratégia que a empresa estava usando nos Estados Unidos estava equivocada. Por quê? Porque eles estavam vendendo nos Estados Unidos um produto. E ele entendeu que a Ferrari não era um produto. A Ferrari era mais do que um produto, era um sonho. E para ela se tornar competitiva, ela tinha que deixar de ser vendida como um carro e passar a ser vendida como um sonho. Quem compra uma Ferrari não compra um carro. Né? E a partir deste momento, a Ferrari passou a ser muito mais competitiva do que os demais carros no mercado, mas trabalhando numa faixa diferente desses carros. Então, um dos segredos da estratégia está exatamente aí. E até que ponto eu estou vendendo um produto igual a todo mundo vende, ou até que ponto eu estou vendendo um sonho, eu estou vendendo um desejo. Sempre que se coloca no mercado um desejo, ele sai muito mais rapidamente do que um produto. Muito bem. Temos mais algum slide ainda para a gente encaminhar? Nós temos o último item, que é a qualidade. O último item, que é a qualidade. Né? Há muitas empresas que trabalham a estratégia da qualidade focada na certificação ISO. Eu vou fazer a certificação ISO e essa é a minha estratégia. Existe um estudo da Fiesp, também em São Paulo, muito interessante, em que muitas empresas que buscam a certificação ISO e estabelecem programas de qualidade acabam utilizando uma estratégia de focar exclusivamente aquele resultado e acabam esquecendo do seu fim ou do seu foco e perdendo o mercado. Então, tanto produtividade, quanto lucratividade, quanto a competitividade ou mesmo a qualidade, deveriam ser de formas interdependentes ou de forma interdependente o foco principal da estratégia. Mas não é isso que ocorre sempre nas organizações. Temos o próximo ainda? Tem um último slide que define a qualidade de 5 formas diferentes. Né? Então,
o livro do Garvin, Gerenciando a Qualidade, ele mostra que essa estratégia da qualidade ela também pode ser diferente. Então, por exemplo, uma estratégia, faltou um N ali no transcendente. Transcendente, né? Então, transcendente. Existem alguns produtos e serviços que detêm uma excelência inata. Não. Este produto tem qualidade. Por exemplo, se eu lhe colocasse o seguinte, vamos lá, entre uma caneta Montblanc e uma caneta Bic, qual que o senhor prefere? A Montblanc. O senhor tem uma Montblanc? Não. Por que o senhor prefere? Porque é transcendente. Ela lhe traduz uma excelência inata. Até nem tem tanta propaganda da Montblanc que lhe fizesse fazer. É no caso do Rolex, talvez, em alguma medida, guardadas as proporções, né? Exatamente. Isso está num contexto de excelência inata. O segundo conceito de qualidade, que traduz no slide uma questão de foco estratégico, é a baseada no produto. Então, antigamente existia muito carro, por exemplo, eu me lembro do Corcel S, que era standard, Isso. L era luxo, GL era gran luxo, e assim por diante. Então, as letrinhas mudavam, mas o que mudava eram apenas atributos dentro do carro. Era o mesmo carro, só que um tinha farol de milha, o outro não tinha, um tinha capô de plavinil, o outro não tinha. Nem se falava em ar-condicionado e freio ABS, nada disso, era isso. É verdade, eram atributos muito pontuais. Então, esses atributos podem traduzir uma qualidade baseada no produto. No produto. A outra qualidade é baseada no usuário. Aí ela tem a ver com critérios subjetivos, né? Existe uma pesquisa interessante da professora Fernanda Barcelos, que ela traduziu, ela incorporou num livro que foi publicado na década de 80, se não falha a memória. E ela mostra uma rejeição que o brasileiro tem na relação de cor com alguns produtos. Por exemplo, o brasileiro aceita muito bem a cor marrom em roupa. Então, calças marrom, por exemplo, paletós marrom, blazer e tal. O marrom é muito bem aceito, mas você raramente ou dificilmente vai ver marrom em medicamento ou em carro. Um carro da cor marrom não tem. E esse tipo de situação indica um grau de subjetividade muito grande. Tem um case bem interessante da Renault, que a Renault no Brasil, ela levou 1 ano de estudos para a matriz na França, comprovando que a cor preta em carro venderia mais. No caso do Renault, aquele maior, agora esqueci. O Sandero não, o Sandero foi feito... O Renault é mais recente, né? O Sandero é mais recente. Scenic. Scenic, exatamente. No Renault Scenic, eles levaram 1 ano para convencer. Convencer por quê? Porque os franceses entendem que carro preto ou é carro fúnebre ou é carro para governo. Ele não tem outro sentido. Para político. E há uma rejeição ao carro preto. Eles não aceitavam isso. E, na realidade, a Renault ela introduz com uma certa defasagem o carro preto perolizado, o Scenic, e consegue mercado exatamente com aquela cor. Então, essa é uma questão está relacionada à subjetividade do usuário. Do usuário, né? Veja, em países diferentes a mesma cor, com uma aceitação diferente. A baseada na produção, ela tem a ver com as especificações técnicas. Então, essa cadeira, ela tem qualidade se ela atender o projeto dela. Um determinado móvel, ele é de qualidade se ele é rigorosamente de acordo com as especificações técnicas. E, por fim, a qualidade baseada no valor. Baseada no valor, ela está associada ao quanto eu posso pagar por um determinado nível de excelência. Eu ouvi certa vez, numa concessionária, um cidadão estava trocando o carro e aí ele comentando, tá, mas o que esse carro tem? Ele tem isso, tem aquilo, o vendedor... Tá, mas o que eu quero é andar e levar o meu produto daqui para lá. 4 rodas, motor, marcha já é Não chova dentro. Não chova dentro, está valendo. Então, o que acontece? O que ele podia pagar era um carro de um determinado valor que, para ele, traduzia aquela qualidade que ele interessava, que tem a ver com o objetivo. Então, o que eu gostaria de colocar é que exatamente essa questão da qualidade, ela também entra num enfoque subjetivo. E ela também é um viés da estratégia.
A ideia é que essa qualidade não fosse o foco da estratégia, mas uma consequência. Ou seja, que produtividade, lucratividade, competitividade e qualidade estivessem em voga quando estivesse discutindo a estratégia ou definindo a estratégia para a empresa ou até para a vida, né? Muito bem, nós estamos aqui conversando com o professor Mário César Barreto de Moraes, professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, hoje com o tema Introdução à Estratégia. Também é praxe nas nossas teleconferências, no nosso programa, a gente trazer sempre à discussão questões, perguntas que são elaboradas, enviadas por vocês aí que nos acompanham, alunos dos cursos presenciais ou dos nossos polos à distância. Nosso tempo está quase chegando ao final aqui, temos alguns minutos ainda, professor Mário. Eu queria lhe trazer algumas, pelo menos 3 questões que chegaram aqui enviadas pelos nossos alunos. A primeira delas é da Carla, aluna do curso presencial em administração. Obrigado, Carla, pela sua participação. Ela pergunta se estratégia e planejamento estratégico significam a mesma coisa, ou a estratégia já são os planos, as ações para o alcance da missão da organização prevista no planejamento. De certo modo, a pergunta foi respondida no início da apresentação, né? Que nós chegamos a comentar. O planejamento estratégico é um tipo de estratégia, né? O planejamento estratégico é uma das estratégias possíveis a uma empresa. De fato, quando eu defino o planejamento estratégico, eu faço em cima daqueles itens que a Carla mencionou. Quais sejam? Primeiro, a definição do negócio. Em alguns planos é definida antes a filosofia, em outros é definido antes a visão. Mas, de qualquer forma, o planejamento estratégico ele acaba sendo consolidado em cima de visão, depois negócio, filosofia, ou visão, filosofia e negócio, depois da definição do negócio, a missão, depois da missão, objetivos, e assim sucessivamente. Tem uma cadeia. O grande ponto do planejamento estratégico é que ele não deve ser entendido como sendo vamos dizer, sinônimo da estratégia. Ok. Certo? O planejamento estratégico é um tipo de estratégia, mas não o sinônimo de estratégia. E ainda hoje, conceitualmente, se entende que planejamento estratégico como sendo a estratégia. Ele é um tipo de estratégia. O senhor me permite, talvez, quer dizer, o planejamento estratégico ele reúne uma série de indicadores, de elementos que podem, inclusive, me levar a definir uma estratégia. Né? Quer dizer, ele reúne o ambiente externo, o ambiente interno, ameaças, oportunidades, que vão me trazer conjuntos capazes de me permitir tomar a decisão. E tomar a decisão significa, a grosso modo, enfim, em última análise, a definição da estratégia. Isso que você colocou é tão certo em alguns momentos, que para alguns autores o planejamento estratégico é um instrumento. É um instrumento. E não a estratégia. Mas são várias as definições. Mas é uma forma de estratégia. É uma forma de estratégia, muito bem. O José, do Polo de Lages, também traz uma questão que a gente acabou referindo, mas acho sempre importante, sobretudo, a gente valorizar essa interação, essa participação dos alunos. Obrigado, José, você que é do Polo de Lages aí. O que é a eficiência operacional? Ela tem alguma relação com a estratégia? A gente falava agora há pouco, o professor, inclusive, fez questão de destacar eficaz, eficiente, efetiva e encantadora, o encantamento. Né? Vamos reforçar um pouquinho isso, sobretudo ao José que nos manda essa pergunta? Pois não. Bom, a eficiência, tem alguns conceitos para a eficiência, é interessante isso. Se nós pegarmos algumas ciências, nós teremos conceitos diferentes, por exemplo, para a efetividade. A eficiência, essencialmente, ela é a utilização de todos os recursos disponíveis de forma correta. Esse seria um conceito mais genérico de eficiência. Eficiência tem a ver com os meios. Eficiência tem a ver com fazer bem feito. A estratégia pressupõe que haja um indicador ou uma definição de eficiência na sua elaboração. Já a eficácia, ela tem a ver com os resultados, ela tem a ver com os fins. A estratégia tem a ver com aquilo que eu estou querendo alcançar, ela tem a ver muitas vezes com o objetivo. Vamos tentar diferenciar os dois, no caso específico da pergunta. Um time de futebol joga bem, o ataque é bom, ele chuta gol, ele é eficiente.
o time está articulado, ele corre para todos os lados, os laterais avançam e recuam, a defesa ela protege bem o gol, enfim, ele é eficiente. Todos os jogadores trabalham em conjunto, mas se ele não fizer gol, ele não é eficaz, ele não deu resultado. Então, a eficiência é o meio. Daí o porquê muitas vezes se associa a eficiência com a produtividade, ou com uma estratégia de produtividade, né? No call center, o resultado é aferido de fora para dentro. Então, o que acontece? Dentro, é fundamental controlar a eficiência ou a produtividade. Ela tem a ver com a estratégia? Ela tem, mas ela não pode ser o único parâmetro. Muito bem, a outra pergunta do Guilherme, também do Polo Presencial, obrigado, do curso presencial, desculpe, Guilherme, obrigado pela sua participação. De que maneira o tempo, o custo e o controle do processo influenciam na elaboração ou na implementação de uma estratégia corporativa? Tempo, custo, controle de processo, professor. Bom, tempo, custo e controle do processo. Na realidade, e estratégia corporativa, nós teríamos que separar um pouquinho os conceitos. Quando eu trabalho a questão de tempo isoladamente, eu posso estar trabalhando uma estratégia, por exemplo, de mercado. Quem chega mais rápido, quem entrega mais rápido, quem fornece mais rápido. Quando eu trabalho uma questão de processo, eu posso estar trabalhando uma estratégia baseada em toda a cadeia produtiva, desde o fornecimento na mão da matéria-prima até a transformação dessa matéria-prima em produto acabado e a distribuição e entrega dessa matéria-prima. E cada processo sendo analisado na sua fase. Então, eu poderia estar trabalhando uma estratégia que também é conhecida, linkada ao processo ou baseada na produção. O custo é também um outro indicador. Por exemplo, o Porter define o custo como sendo uma possibilidade de estratégia. Ele diz que podem haver 3 tipos de estratégia. Estratégia baseada em custo, em diferenciação e no foco. E eu posso ter foco em custo, foco em diferenciação, ou só custo e só diferenciação. Então, os 3 por si podem caracterizar ou evidenciar um tipo de estratégia. Quando juntos, tempo, processo e custo, eles acabam evidenciando ou fortalecendo uma estratégia de produção ou uma estratégia de processo como um todo. Vai depender de como ela está disponibilizada. Mas, efetivamente, esses 3 indicadores eles estão mais associados à produção. A estratégia corporativa ela tem a ver com um outro conceito. Isso pode ser uma estratégia da empresa. A corporação, normalmente, ela vai adotar estratégias diferentes, chamadas funcionais, ou então uma estratégia corporativa. Pegar um exemplo de estratégia corporativa. A Nestlé trabalha com estratégia segmentada. Cada produto da Nestlé é uma marca e tem uma estratégia. Então, tem uma estratégia para o leite, porque o leite é moça. Tem uma outra estratégia para o Nescau, que é o achocolatado. Já a Parmalat, ela trabalha com a marca corporativa. Todos os produtos têm a marca Parmalat. Então, o achocolatado é Parmalat, o biscoito é Parmalat, o leite é Parmalat, e na Nestlé o contrário. Então, essa é uma estratégia corporativa de atuação no mercado, por marca segmentado ou por marca corporativa. Então, pode ser uma estratégia da corporação para o seu processo de produção, esse tipo de indicador, processo, tempo e custo. Mas eles normalmente também são estratégias isoladamente. Muito bem, chegamos aqui próximos do final do tempo destinado para essa nossa conversa, mas o professor Mário César Barreto Moraes, que conversou conosco aqui sobre introdução à estratégia, e de fato introdutória essa conversa, professor, porque precisaríamos de bastante mais tempo. Talvez possamos voltar, quem sabe. Eu tenho aí 2 minutinhos para o senhor falar diretamente com os nossos alunos, com quem nos acompanha nessa teleconferência, especialmente o pessoal da área de administração, que o senhor nos disse no início, tem lá uma dúvida de que a estratégia talvez possa ser melhor trabalhada na graduação, nos cursos, de uma maneira geral, professor. De fato, essa colocação final é bem interessante, porque em relação aos cursos de administração, se nós pegarmos as diretrizes curriculares dos cursos de administração, elas estão muito claras de que estratégia é um conteúdo curricular profissionalizante.
E o que a gente percebe é que em muitos cursos de administração, a estratégia é colocada de uma forma reducionista, de certo modo, apenas sob a ótica do planejamento estratégico. E ministra-se no curso planejamento estratégico. Em outros, isso está dentro até de funções administrativas. Então, uma coisa que deveria ser pensado e avaliado nos cursos de administração é trabalhar exatamente a estratégia de uma forma plena no curso. Para se ter uma ideia, na ESAG, nós chegamos a trabalhar com 45 horas dentro do curso do mestrado, com o tema estratégia, com o assunto estratégia, e dentro da graduação nós temos uma disciplina apenas para estratégia. E existe outra que trabalha o planejamento, mas o planejamento estratégico é tratado dentro da estratégia como uma das estratégias. Então, na Federal aqui nós também temos uma disciplina de estratégia. Muitos têm. A preocupação é que isso não fique resumido ao planejamento estratégico. Há muito de estratégia para se ler. Existem muitos livros de estratégia e muitos bons para serem lidos. E, de fato, a preocupação que você que estuda estratégia deveria ter é qual é a melhor estratégia para você cuidar do seu negócio, da sua vida. E essa estratégia não vai estar no livro, ela vai estar na sua capacidade de tomar decisão. Que você tome uma boa decisão quando for necessário. Professor Mário César Barreto Moraes, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar conosco. E assim a gente termina mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento. A programação completa, a agenda de todas as palestras anteriores, você já sabe, encontra no endereço oficinascad.ufsc.br. Até o nosso próximo encontro.